Boa tarde a todos, tudo bem? Vamos iniciar então mais um estudo do nosso domingo, do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da nossa querida irmã, do plano espiritual, a irmã Sidufo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 11, que vai nos trazer aí algumas dicas muito importantes e bastante interessantes a respeito deste nosso trabalho de reforma íntima. Nós temos estudado algumas questões assim muito profundas. É importante a gente estar sempre lembrando da questão que nos envolve, o ambiente, esse ambiente extremamente agradável, quando nós assim nos colocamos frente à natureza, frente às potencialidades da alma, e pode ser um ambiente até hostil quando nós escolhemos sintonizar com as partes mais densas, mais pesadas da realidade que nos envolve. Fica claro, nós temos estudado muito isso dentro da ciência espírita, que o ser humano, o homem, espírito encarnado, momentaneamente envolto pelas densidades da matéria, tem o livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de escolha. E nós estudamos bastante nos capítulos anteriores, dentro desse nosso estudo, que nem sempre, infelizmente, o homem goza dessa total liberdade de escolha, porque já optou anteriormente com algumas escolhas ou com algumas decisões. Antes de reencarnar, inclusive, algumas das nossas escolhas precedem a nossa atual existência. Alguns podem dizer, eu não escolhi nascer, escolheu. Como alguns adolescentes às vezes falam, dentro de uma revolta, às vezes injustificada. Eu não pedi para ser seu filho, pediu, escolheu sim. Então, se nós estamos hoje encarnados dentro de uma situação, a gente não pode dizer que não escolhemos. É uma fatalidade, destino ter nascido homem, querer ter nascido mulher. Eu queria ter tido melhores condições financeiras na infância, nasci pobre, um exemplo, Ou nasceu muito rico, que às vezes é mais difícil vencer as provas da riqueza, sabemos nós, do que vencer as provas da pobreza. Então essas escolhas já foram feitas, não é uma questão que o destino impôs, não é uma imposição feita para cada um de nós. É uma questão que envolve sim uma escolha anterior. Fizemos o projeto reencarnatório e escolhemos algumas questões. Então isso tem que estar muito claro. E essas escolhas são baseadas dentro de uma lei de justiça, de verdade e de predeterminismo do bem, o melhor para nós. Se nós estamos dentro de uma determinada realidade material, essa realidade escolhida por nós e auxiliados, todos nós, pelos nossos maiores, pelos nossos mentores, nossos irmãos que nos amam, foi uma escolha adequada ao nosso crescimento. Nem sempre é mais fácil. Talvez nós pudéssemos ter mais facilidades na vida, mas aí não cresceríamos. É como as provas que nós fazemos em qualquer curso. À medida que nós avançamos, os anos e as séries posteriores, nós vamos tendo provas mais difíceis. A matemática sai da matemática básica para uma matemática avançada. A física deixa de ser as ciências dos primeiros anos para se desdobrar na física, na química, na fisioquímica, na fisiologia, na anatomia e numa série de outras situações. A matemática passa a ser financeira, já entra uma lógica, já entra uma programação diferente. Não é diferente para o espírito que precisa crescer. Então, se nós estamos encarnados em determinada situação, nós precisamos entender que é melhor possível, dentro daquilo que nós escolhemos, dentro do equilíbrio perfeito entre dificuldades e, vamos dizer assim, o equilíbrio para não tornar as coisas difíceis demais. Então, tudo que nós encontramos é suscetível de melhoria. É que é importante nós interrogarmos a realidade, que é o capítulo de hoje, A arte de interrogar. Os professores sempre nos falaram, e os filósofos ainda nos dizem, que mais do que as respostas prontas, ou adequadas, mais do que as respostas, é importante fazer as perguntas certas.
As perguntas certas é que vão nos levar às respostas que de fato nos auxiliam no crescimento. Perder tempo com superficialidades ou com aquilo que não irá nos trazer benefícios concretos e reais é transitar na superficialidade das perguntas, estar, vamos dizer, de certa forma, vinculados a questões de fuga, né? De facilidades que, se num primeiro momento nos auxiliam o prazer, a alegria, no segundo momento vão revelar em nós que nós perdemos o precioso tempo. Nós ficamos dando voltas, ficamos fugindo daquilo que realmente interessa. Então essa arte de bem interrogar, de se fazer as perguntas certas, é o capítulo de hoje, que é o capítulo 11. Né? E o autor espiritual começa com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 10, capítulo 9. Né? Segundo a falsa ideia de que não é possível reformar a própria natureza, né? O homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Isso lá no Evangelho é de Paris, 1863, e é uma mensagem trazida por Hahnemann, né, que é o pai aí da homeopatia, né, o nosso querido Hahnemann. Então eles falam que a ideia de que a gente não pode nos corrigir, e olha que ele criou lá os tipos, né, o melancólico, o fleumático, né, e os outros tipos, né, dentro da homeopatia, o colérico, né, e ele próprio nos traz agora uma mensagem que diz que essa característica nossa com a qual a gente nasce, se nos dá uma boa noção de como somos em termos de tendências emocionais e afetivas, né, dentro do nosso tipo que nós nos colocamos dentro dessa personalidade, isso pode ser mudado e deve, né? A forma como nós nos apresentamos frente à realidade, como nós reagimos, lembra do estudo passado, o reflexo matriz, nos dá uma boa dica de quem somos e do que podemos estar melhorando. Então é falsa aquela ideia, né, da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não. Né? Nós temos uma característica e isso pode ser modificado, deve ser modificado para melhor. Eu estou numa determinada situação, tenho lá minhas dificuldades de enfrentar certas facetas da realidade, identificando isso, eu tenho que me esforçar, né, para que esse meu caráter, para que essa minha vontade se imponha frente às questões da vida. E eu me torne melhor hoje do que ontem e melhor amanhã do que hoje. Então a ideia de que a gente é desse jeito e vai ficar desse jeito é falsa. Né? Então nós precisamos passar a interrogar de forma correta a nossa existência, para dentro das respostas que nós traremos, as perguntas certas, a gente vai conseguir fazer as modificações necessárias. Como diz Hahnemann aqui, exige um esforço, claro. Se fosse fácil, já seríamos perfeitos. Não? Se fosse fácil, seríamos todos felizes. Mas qual o mérito? Né? Alguns podem perguntar, por que Deus então já não nos cria pronto? Não, Ele nos cria perfeitos, à imagem e semelhança do Criador, porém simples e ignorante, e nos dá a oportunidade de nos construirmos ao longo do tempo, para que nós reforcemos a nossa individualidade. Né? Nós somos, de fato, seres únicos e por conta desse nosso compromisso individual no crescimento é que a gente é único. Somos todos, né, almas extremamente individualizadas no sentido de sermos únicos e que devemos ter o compromisso dessa comunhão com Deus e com o amor. Por isso a oportunidade do crescimento. Né? Então não são poucos os companheiros que demonstram um silencioso desespero quando acabam percebendo que o esforço pessoal de melhoria parece insuficiente ou sem resultados. Então isso é comum quando a gente começa a verificar algumas questões em nós. E a gente passa a nos dedicar para estar melhorando isso, né, para estarmos nos melhorando ao longo do tempo, a gente passa a perceber que dentro dessa dificuldade alguns esforços nossos são frustrados, a gente passa a não dar conta. Né? Então, muitos se entregam às fileiras do amor, né, à escola do conhecimento espiritual, mas continuam asilando em piedoso sentimento de frustração ao partirem para as lutas reeducativas nos deveres de cada dia. Alegam essas almas que vigiam o pensamento e oram fervorosamente pedindo auxílio. No entanto, se dizem perseguidos por uma força maior,
que lhes distrai e lhes domina os impulsos, fazendo às vezes aquilo que não teriam intenção de fazer, e sendo levados a atitudes não desejadas ou não escolhidas, dizem essas pessoas, ou dizemos nós, não é? Nasce então o conflito, seguido de sentimentos punitivos que passam a povoar o coração, quais sejam a tristeza, a angústia, a vergonha e o desânimo. Instala-se assim o desespero mudo e desgastante que assola inúmeros aprendizes do crescimento espiritual. Comum as pessoas falarem, né, de uma força maior, alguns até falam, né, de um obsessor, de forças que nos constrangem a agir de uma determinada forma quando nós gostaríamos de, vamos dizer assim, escolher ou agir de forma diversa, né? Então estariam, porventura, exercendo inadequadamente a sua reforma? Estamos falhando em alguma coisa? Semelhante ciclo de frustração necessariamente faz parte do programa de transformação e crescimento? Faltaria alguma postura para tornar o esforço mais produtivo? São indagações justas e que devem fazer parte das meditações de quantos anseiam pela promoção de si mesmo, seja nos grupos de nossa causa ou nas avaliações pessoais. Então, todos que pretendem crescer ou melhorar fazem essas perguntas. Então, nós temos que ter esse compromisso de fazer as perguntas certas, né? E entender ou investigar de fato o que é essa força maior. Tem até questões bem famosas na história, inclusive do Brasil, né, que pessoas aí públicas que diziam claramente que deixaram determinado cargo por forças maiores, né? Que seriam essas forças maiores que muitos de nós sentimos que existem na nossa vida? A gente faz e parece que não avança. A gente se esforça e parece não sair do lugar. Então, o que seria essa força maior? Vamos investigar, cada um de nós, essas forças maiores para que a gente possa enfrentá-las, então, se é que elas existem, né? O que seria isso? Seria uma compulsão, né? Eu sou compulsivo em determinada situação? Seria um espírito, né? Um obsessor? Um trauma, né? Uma tendência? Um recalque? Uma fixação de outras vidas? Uma patologia física? Um impulso adquirido na infância? Uma lembrança da erraticidade, ou seja, dos tempos em que tivemos desencarnados, e esse tempo às vezes é longo, 300, 400, 500 anos, né? Então pensa, uma pessoa que esteve aqui no planeta em 1500, de repente passou 500 anos no plano espiritual, antes de uma nova reencarnação, e agora reencarna aqui em 2020, né, 2018, 2010, e de repente tem aí 400 a 500 anos de erraticidade. Que interferem no nosso jeito de ser? Claro que interferem. Então, seria alguma lembrança dessa erraticidade? Um problema surgido na gestação maternal? Né? Aqueles famosos traumas da infância? Uma imersão de recordações das atividades noturnas? Uma influência passageira e intermitente ou uma obsessão progressiva? Uma contaminação fluídica por nuvens de idioplastia dos pensamentos humanos? Lembra que nós falamos da hipnose coletiva algumas semanas atrás, né? De que essa atmosfera psíquica que nos envolve, ela não é vazia, muito pelo contrário, ela está carregada de energias, de pensamentos, de idioplastias, de nuvens bactericidas, de uma determinada miasmas pestilenciais, como nos fala André Luiz no livro Os Mensageiros. Então tudo isso que nos envolve de fato está nos atingindo de alguma forma, está alterando a nossa forma de ser, prejudicando as nossas escolhas? Sim, não é? A irradiação magnética dos ambientes, os ambientes irradiam o magnetismo, claro. Qual a origem e a natureza, então, dessas forças que nos cercam? Então é preciso investigar isso com determinada clareza para que a gente não utilize essa força maior, o hipnose coletivo, como uma desculpa para fugas, uma desculpa para não agir, para não tomar uma atitude firme e perseverante na melhoria de nós mesmos, dizendo, sou assim, larga a mão, não dou conta, né? Ou frustrado com os primeiros movimentos de melhora, eu acabar desistindo, não é? Então a gente precisa enfrentar isso, porque esse é o objetivo da nossa existência, mais do que tudo ou mais, né?
Se é importante as questões materiais que nos envolvem, sim, são importantes, mas elas são passageiras e transitórias. Ficará tudo aqui. Você, eu, vamos partir. Muito em breve. Claro, muito em breve. A vida é um piscar de olhos, já nos fala Emmanuel. E o que a gente leva da existência, né? Já que fica tudo aqui, a gente deixa até o corpo, né? Só vai o espírito. O que é que nós levamos, né, atrelados ao nosso perispírito? Aquilo que a gente adquiriu de conhecimento e sabedoria e aquilo que a gente melhorou de sentimento, amor, né? Amor e sabedoria. Então nós estamos aqui para amar mais e sermos mais sábios. E para amar mais e sermos mais sábios, nós precisamos investigar a realidade e aproveitar a existência. A vida nos traz questões, todos os dias. Os relacionamentos nos trazem questões, todos os dias. Os desafios profissionais nos trazem questões, todos os dias. Dentro disso que nos traz, o que de fato precisa ser enfrentado para que eu melhore? É ganhar mais dinheiro? Isso vai me tornar melhor? Depende. Se eu faço da forma correta, esse esforço na administração dos patrimônios e dos bens materiais pode me tornar um administrador mais eficiente do patrimônio espiritual. Alguém mais disciplinado, alguém mais inteligente em manipular a matéria e vai ser mais inteligente em manipular as questões que envolvem o espírito. Então, tudo é material didático. Concordamos com isso? Emmanuel nos fala muito isso. Tudo é material didático e andaime de construção. Nós nos apropriamos da realidade física da forma correta e inteligente e ao interagirmos com as questões materiais, ao nos relacionarmos com as pessoas que convivem conosco, eu vou trazendo melhores condições, vou escolhendo de forma mais acertada, vou me conhecendo mais e, portanto, me tornando melhor. Quando eu abandonar a vida física e deixar aqui a matéria, ela me serviu, ela me foi útil para me tornar um espírito melhor. Esse é o objetivo da existência, por isso que as perguntas certas precisam ser feitas antes das questões e situações que a vida nos traz, não é? Seria muito simplismo e atitude de responsabilizar os obsessores ou reencarnações passadas como causa daquilo que sentimos e que não conseguimos explicar com maior lucidez. Seria muito simplismo e até uma fuga perigosa a gente pensar que é isso e pronto, né? Em alguns casos chega a ser mesmo um ato de invigilância. Que variedade de opções soma-se nas viagens da evolução para explicar as lutas espirituais que hoje enfrentamos? É muita coisa que já fizemos. Trazemos no arcabouço da alma muitas questões, como tendências que nos auxiliam ou nos prejudicam. Apesar disso, não guardamos dúvidas em afirmar que o labor iluminativo de todos nós tem um ponto em comum: a urgente necessidade da educação dos sentimentos. Ponto. Então veja que nós estamos tratando isso desde o Mereça Ser Feliz, está lá no YouTube, no canal do Caritas. Quem puder, né, se inscreve, ajuda o canal lá na divulgação dos estudos. Desde o Mereça Ser Feliz, nós já estamos estudando a questão dos sentimentos, né? Por quê? Porque estar envolvido apenas com os mecanismos mentais, sem entendermos de fato como sentimos em relação a cada coisa, dificulta a nossa evolução. A gente acaba ficando na superficialidade. Lembra que nós falamos que nós não somos máquinas pensantes, nós somos seres espirituais encarnados e que trazemos um arcabouço sentimental enorme. Nós precisamos entender dos sentimentos para nos melhorar. Então, aí a educação dos sentimentos. Por exemplo, o medo, né? Frente à pandemia. A pandemia veio para todo mundo sem exceção. O globo todo, né? O planeta inteiro de encarnados e desencarnados, né? 8 bilhões aí de almas encarnadas e 25, 26, 27 bilhões de almas desencarnadas, né? 5, 6, 7 vezes o número de encarnados, todos estão presos à atmosfera psíquica do planeta. Todos estão sofrendo com a pandemia, com as questões econômicas, políticas, sociais, ecológicas. Como cada um reage? Qual o sentimento associado ao que está acontecendo? Medo? Nós sabemos que o medo não é legal, né? O medo precisa ser trabalhado. Estou apavorado. Então, esses sentimentos que eu acabo sentindo
me definem frente à realidade que se apresenta. E eu tenho que fazer a pergunta certa. O que eu estou sentindo? Que sentimento é esse? Né? Então, a etimologia da palavra educação significa trazer à luz essa ideia, que é do verbo educare, né? O edutare, como se fala, né? Levar para fora, fazer, sair, extrair de dentro. Então, educar é arrancar de dentro as questões que envolvem cada ser. Filosoficamente, é fazer a ideia de passar da potência ao ato, da virtualidade à realidade. Então eu trago uma questão que é virtual, que está lá escondida às vezes dentro de mim, e eu tenho que trazer isso à tona, até para verificar, né, à luz dos conceitos, o que é esse sentimento, como é que eu estou sentindo isso. Todo o meu crescimento, né, está associado a isso. Algumas vertentes filosóficas nos falam da questão que envolve o despertar. Tem até um livro muito bonito, antigo, que nos fala do despertar dos mágicos. Gurdjieff, né, fala muito isso, que é outro filósofo, que todos os seres humanos deviam ser despertadores uns dos outros. Só que bonito isso. Né? O filme que traz uma simbologia extraordinária, né, que a gente fala muito aqui, que é o Matrix, também traz isso, né? Está lá as incubadoras de humanos, né, a máquina utilizando, e de repente toma uma pílula X e você desperta, você é desincubado, né? Você sai daquela incubadora psíquica e você vem para a realidade, não é isso? Então o que é isso? É um despertar, né? Um despertar dos mágicos. Jesus tem uma passagem muito bonita, muito interessante a esse respeito, né, que nos fala do Lázaro, né? O Lázaro... Vem, Lázaro, para fora, vem para a luz, acorda, né? Desata os nós, sai de onde estás e venha para a realidade da vida. Né? Essa passagem, né, é muito bonita porque fale para cada um de nós. Dentro dessa hipnose coletiva que muitas vezes estamos aí adormecidos, seres espirituais extraordinários que acabam rastejando-se e precisariam estar já voando, é um despertar. Despertar das nossas potências, para trazê-las à luz da consciência e agirmos de fato como seres espirituais que somos, filhos de Deus e, portanto, trazendo a perfeição em estado latente. Né? Então essas alusões, elas são muito importantes que a gente conheça, que a gente entenda, para que a gente não perca tempo e para que nós não utilizemos os nossos esforços naquilo que não interessa tanto. Né? Dentro de todas as potencialidades da vida, e nós falamos muito isso naquele ciclo de 7 ou 8 estudos, né, que está lá numa playlist separada no YouTube, que foi desde dezembro de 2021 até mais ou menos janeiro de 2022, justamente na virada do ano, nós colocamos muito isso, para nós tomarmos muito cuidado com as distrações da vida. Né? A tecnologia hoje nos traz muita informação, nós ficamos empanturrados de informações, nós somos... Né, vamos dizer assim, atingidos por uma quantidade de informação muito grande. E isso acaba nos distraindo. A gente fica navegando ali, né, de uma mídia social para outra, nós vamos passivamente sendo invadidos dentro das nossas fronteiras de informações que nós teríamos que colocar um filtro. Lembra? A gente fala muito isso, dar um basta, dizer não. E nós buscamos a informação que é importante para nós. Né? Nós temos que agir de forma ativa, fazer um pouco de silêncio, né, nesse monte de ruído, de situações que não nos levam a nada, apenas nos distraem. É um entretenimento. Você está se distraindo. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, nós não viemos aqui para nos distrair. Não viemos aqui para perder o precioso tempo em sermos invadidos com informações da vida dos outros, né, que esteja no Instagram. Então é muita informação inútil, é muita fake news, é muita distração, propositadamente feita para que a gente fique aí, consumindo à toa, sendo fútil muitas vezes, irresponsável, né, superficiais, e aí vamos ter que pagar essa conta uma hora. Então, a transição está vendo aí, inclusive com a pandemia, com uma série de situações novas, e nós teremos, né, veja lá o ciclo de palestras, muitas revelações a partir de agora, muitas situações irão mudar, algumas bastante assim impactantes, né? Teremos que estar preparados para tudo que virá, e isso tudo virá justamente para dar um choque. Já começamos a ter pequenos choques, né? Agora virão os grandes choques, né? Que vão colocar a humanidade numa encruzilhada. Fala, amigo, você acorda, desperta para a vida e passa a agir diferente frente a esta realidade, ou então, né,
abandona esta encarnação, abandona essa oportunidade e quem sabe lá na frente você terá outra, né? Então é muito importante esse nosso despertar e estar atento às perguntas, né, dentro desses sentimentos que precisamos arrancar de dentro, para que a gente abandone um pouco essa avalanche de informações inúteis, deixe de entreter-se ou de estar distraído frente às questões essenciais da vida e, fazendo as perguntas certas, ir atrás das respostas que verdadeiramente interessam. Esse é o grande objetivo, né? Então a gente vai meio concluindo essa parte, né, porque não vai dar para a gente fazer o capítulo todo, ele é mais extenso. Vamos interrompendo por aqui para a gente ter essa noção clara de que realmente fazer as perguntas certas, né? E voltar um pouquinho lá depois para ver o que seriam essas forças maiores que nos envolvem, né? Então, frente ao montante de lutas e conflitos que amealhamos na nossa caminhada, muito do que nós fizemos foi muito do egoísmo, nós lembramos disso sempre, né, do interesse pessoal. Então fica a indagação, uma das perguntas a serem feitas, né? Como educar sentimentos para adquirir reações e interesses novos, afinados com esses valores excelsos depositados em nós mesmos? Justo agora, em que a ciência avança na busca de novas alternativas para que o homem entenda a si mesmo, a ciência avançou demais, né? Inclusive física quântica, né? Quanta coisa vem aí, a psicologia transpessoal e tantas outras vertentes, né, dentro das ciências modernas ou contemporâneas que nos fazem na busca dessas alternativas para a gente se entender a si mesmo. Justo nesse eclodir destas coisas, verificamos uma lastimável epidemia de racionalização varrendo todas as sociedades mundanas, impedindo o homem de se mover com o necessário domínio sobre a sua vida emocional. Então, né, até a propósito de tudo que está vindo em termos de novidades envolvendo o entender-se a si mesmo, o que tem se observado no planeta é a racionalização desses sentimentos. É algo que ainda está muito voltado para o racional, para a mente, para as questões da superficialidade do pensamento e não para a profundidade do conscientizar-se de si mesmo através daquilo que sentimos. Então, a educação dos sentimentos de entender, atrelado ou aliado a cada fato da nossa existência, o que de fato eu estou sentindo. Então, na semana que vem, nós vamos aprofundar no capítulo e vamos fazer algumas perguntas para entender o que é que eu estou sentindo. É medo? É insegurança? Às vezes acontecem problemas profissionais dentro de uma relação entre pessoas, numa empresa, e a gente vai ver que a matriz das dificuldades que envolve esse relacionamento é medo, é uma insegurança. Segurança do outro tomar o meu lugar, uma insegurança de eu não estar fazendo corretamente o que deveria. Então eu tenho que entender a matriz desse sentimento para que eu possa melhorar isso, para que eu me torne, por exemplo, mais confiante das minhas potencialidades, para que eu tenha mais fé, mais segurança. Medo não, né? Que eu possa ter sim prudência, mas não medo. Então, semana que vem nós vamos adentrar essas questões, mas fica aí as reflexões do estudo de hoje, que são bem profundas, né? O livro traz alguns questionamentos bastante profundos para que a gente faça essa arte, né, de bem interrogar, fazer as perguntas certas. E mais do que isso, aproveitar a atual encarnação para ir direto ao que interessa e não continuarmos nos distraindo de uma forma imprudente, invigilante com tudo que nos cerca. Não estamos aqui para isso. Então, se há algo a ser comunicado, faça a sua comunicação. Algo a ser escutado, escute a tua voz, a tua essência, de fato quem você é. Isso é importante. Todos nós precisamos de cada um, né? E não de uma unanimidade burra, daqueles que copiam os outros. Não, você é único e precisa trazer esta essência para a realidade presente. E isso é um esforço contínuo de ser aquilo que se é, frente a todas as distrações que o mundo nos oferece. Então que Jesus nos abençoe, que o Mestre possa estar conosco nesse compromisso, né? E até domingo que vem. Abraço a todos.